Oi, gente, voltamos aqui com o nosso bate-papo, o poder do amor e como o relacionamento das mães influencia no sucesso e crescimento dos filhos. Hoje estamos aqui com participação do psicólogo Valdemir Lima. É um prazer te receber aqui hoje. Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Então, Valdemir, como esse relacionamento entre mãe e filho durante a infância influencia na saúde mental do adolescente? Então, né, assim, o primeiro relacionamento que a gente tem é com a nossa mãe, né? É o relacionamento matriz dele, vamos dizer assim, freudianamente falando, dele derivam todos os relacionamentos, né? Então, a responsabilidade da mãe quanto a essa relação afetiva é muito importante. E assim, geralmente quando a gente vai crescendo, a gente tem uma voz lá na nossa cabeça que vai dizendo o que que é certo, o que que é errado. Você que tá vendo a gente, você pode lembrar disso, né? É uma voz que meio que comanda a gente. Normalmente essa voz é da mamãe ou do papai, né? Então tudo que a gente escuta enquanto criança fica guardado lá emocionalmente. De 0 a 7 anos, a gente não lembra das coisas cognitivamente, mas a gente lembra emocionalmente, tá? Então, quando a gente é criança, é muito importante que a mamãe diga para a filha: você é linda, filho, você é inteligente, porque essas memórias emocionais, elas vão reverberar em toda a vida da pessoa, né? Na adolescência, na fase adulta também, tá? Então, como a gente se relaciona com a nossa mãe, como a nossa mãe se relaciona com a gente ali de 0 a 7 anos, vai formatar mais ou menos como que a nossa vida emocional no decorrer da nossa existência. Certo. E quais são os principais desafios que as mães podem enfrentar nesse relacionamento e como o apoio delas durante a adolescência pode influenciar no crescimento, desenvolvimento e maturação emocional do Sim, adolescente? essa maturação emocional é que começa lá na infância, nessa primeira infância de 0 a 7 anos, né? Eu vou guardando informações que vão impactar diretamente na minha autoestima, né? Se aquela vozinha na minha cabeça fala que eu sou bonito, que eu sou inteligente, que eu sou uma pessoa boa, provavelmente isso vai se reverberar lá na adolescência, na idade adulta. Aí o que que acontece? Recursos emocionais, de como eu me relaciono com as pessoas, depende disso, tá? Então, essa interação com a mãe, com os familiares, com os pais, ela vai se desenvolver positivamente, dependendo desses recursos emocionais que a gente tenha. A gente pensa assim, que quais são as dificuldades que normalmente a gente encontra hoje com o adolescente? A adolescência, por si só, já é uma fase difícil. O que que acontece? O que que precisa ser desenvolvido no adolescente? Tolerância à frustração, essa necessidade que eles têm de enfrentar o novo, essa ruptura, às vezes, com a família, com o status quo, decorrem de quê? Para que eu preciso fazer isso? Para que eu faça isso, eu preciso de quê? De estrutura emocional. Eu preciso ter aprendido essas emoções durante a primeira infância, para que na adolescência eu desenvolva essas emoções e o que eu sei e me torne, então, um adulto saudável. Por que a gente vê tanto adoecimento mental hoje em dia? Por quê, né? Em pessoas adultas. Por quê? Exatamente por isso, que essa educação emocional ela não foi plantada na infância, não foi desenvolvida na adolescência. Aí lá na fase adulta a gente tem pessoas às vezes que não têm repertórios emocionais para clássico que é a tolerância à frustração, né? Acontece alguma coisa e eu não consigo me reorganizar emocionalmente. Você perguntou, durante a adolescência, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fomentar isso, né? Imagina que você é uma pessoa que você está, imagina que está aqui no Brasil, né? Está aqui em Teresina. Eu pego você e levo você para um país estranho, né? E vou fazer uma coisa interessante, eu vou fazer um transplante de corpo em você. Vou pegar você e pegar sua mente e colocar no corpo de outra pessoa. Pronto, isso é a adolescência. Eu era uma criança, eu sentia coisas, eu era tratado de uma forma, de repente o meu corpo cresce, né? Eu me torno uma pessoa diferente, a minha mente tem recursos diferentes e eu vou para um mundo diferente. Dá para se sentir bem assim? Será que a cabeça não dá É uma confusão, uma né? confusão? Aí o que que acontece? Esse adolescente ele vai ter que conviver num mundo diferente. Ele era tratado como criança e agora ele é tratado como adulto. E é interessante que às vezes o desenvolvimento físico ele não acompanha o desenvolvimento psíquico. O que que acontece? A menina é uma moça, é uma mulher, porém ela ainda tem a cabeça mais parecida com a infância, né? Aí ela é cobrada, porque a gente é cobra pelo físico, eu olho, não, mas você já tá grande demais, você já tem... Aí essa cobrança, que às vezes não é justa ou igualitária, sim, você acaba confundindo a pessoa. A gente tem que entender que o adolescente, ele tá numa fase muito, muito de transição, né?
além das mudanças físicas, mentais, emocionais, o mundo hoje em dia está muito diferente, né? Coisas que há 5, 6 anos atrás eram verdades absolutas, hoje em dia não tem, né? É muita adaptação junto. E também tem a influência, essa questão de o mundo tá diferente, também tem a influência muito das redes sociais, né? Que os adolescentes hoje em dia estão sendo muito influenciados pelas redes sociais, o TikTok principalmente, e isso acaba afetando negativamente muito a relação deles com as mães. E as mães não estão sabendo mais como lidar, como administrar, que também às vezes é a primeira vez delas lidando com adolescentes. Então, assim, como que elas podem lidar com essas situações novas, né? Com essa mudança de humor tão influenciada também pelas redes sociais de hoje. As redes sociais é uma coisa que tem que ser tratada, pensada, né? Inclusive pela família, o uso das redes sociais, né? O que acontece, né? Quando o adolescente está nessa fase de transição, inclusive física, né? Existe um conceito hoje que a gente chama de eu virtual, que é o meu self virtual, né? A gente pergunta como é que é o teu nome, ou como é que é o teu arroba, como é que tá nas redes sociais, como é que você é chamado, né? Uma diferença do meu arroba para mim fisicamente é que o meu arroba eu é que construo, né? Eu posso colocar qualquer imagem lá nas minhas redes sociais, eu é que vou definir. Eu defino o que eu gosto. Aquele eu lá, ele é construído por mim. Por isso que às vezes a gente se apega muito a esse eu virtual, né? O que a mamãe e o papai eles podem fazer quanto a isso, né? Você construa essa ideia de que o eu virtual, ou o mundo virtual, ele não atende todas as necessidades. Facebook, TikTok, Instagram, eles são muito mais, eles não dão um abraço. Eles não abraçam você enquanto você está chorando. Aliás, às vezes tem um comportamento bem cruel, né? Sim. Gente. Às vezes faz a gente chorar, né? No caso. Faz a gente chorar. Bullying, tanta violência que tá tendo. Oferecer isso, esse apoio emocional, esse apoio físico, inclusive do contato, né? É o que os pais podem fazer para ajudar os jovens quanto a isso. Se a mamãe é aquela mamãe descolada, né? Você vê o TikTok, que às vezes a gente, recado para as pessoas adultas, agora a gente demoniza muito as redes sociais. A gente nem sabe às vezes o que é, né? O que o jovem está vendo ali, quais são as referências dele, né? Essa coisa das referências é importante a gente pensar, o que o meu filho está vendo? Eu passou o dia inteiro no celular, passou o dia inteiro na internet. Se você se interessar pelo que ele está vendo, aí você estabelece um vínculo, né? Aí às vezes são pessoas que viveram, você tem uma ideia, né? Eu vivi o primeiro computador, eu tinha 17 anos de idade. E é porque eu não sou tão velho assim. Mas imagina que as coisas... Eu tenho filho de 17. Imagina a diferença dele para mim, né? O mundo que ele cresceu e o mundo que eu cresci. Talvez a gente aprenda um pouquinho com os adolescentes sobre as redes sociais, de como é que eles se sentem. Principalmente essa conversa girando em torno disso, né? De percepções sensoriais, percepções emocionais, que eles aprendam isso. Sim. E quais são as estratégias que as mães podem abordar com os adolescentes para manter uma comunicação com eles? Porque a gente sabe que é difícil se comunicar com adolescente. Tanto eu, que fui recentemente adolescente, sei como é difícil se comunicar com adulto. Então, como que elas podem contribuir para essa comunicação ser mais eficiente com os filhos? E é porque você é menino, né? Porque o homem diz que os primeiros 30 anos são a fase mais difícil da adolescência. Mas a gente fala isso brincando, mas dizem que a adolescência ela se estendeu um pouquinho mais, né? Sim. Os comportamentos, vamos dizer assim, né? E o adolescente típico, ele tem alguns comportamentos. Esse comportamento de ruptura. Às vezes eu não aceito o sistema, né? O adolescente, ele fala muito do sistema. Às vezes o sistema é a família, às vezes o sistema é a religião, às vezes o sistema é a escola. Ele tem esse comportamento de ruptura que é natural, né? A estrutura familiar é importante por quê? Porque, por mais que você tenha uma família que não tenha aquela estrutura bem montada, tem sempre um tio legal, um primo legal, né? Tem sempre o irmão mais velho. Essas pessoas, elas oferecem esse apoio emocional também. Que às vezes o adolescente, ele tem aquele comportamento combativo, né? Com a mãe, com o pai, para os pais e para as mães. É difícil, né? Essa situação é difícil. Lembra que no começo eu falei que o relacionamento que a criança tem com a mãe é o primeiro relacionamento? Sim. Tá. Imagine que tudo a gente aprende com a mamãe e com o papai. Lá na primeira infância eu aprendi que, olha, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa agradável, eu sou amado, eu sou respeitado e tal. É gravado isso, né? Sim. Aí eu aprendo o quê? A respeitar, a ter essa recíproca.
Na adolescência, o que o adolescente faz? Ele costuma enfrentar o pai e a mãe, né? Ele costuma argumentar. Imagina que você é minha mãe, eu falo assim, mãe, tal, não faz isso, tal. Aí eu estou fazendo o quê? Eu estou desenvolvendo uma conversa, eu estou desenvolvendo argumentos com a pessoa mais importante da minha vida. Se eu consigo argumentar com a pessoa mais importante, eu consigo argumentar com todas as outras, entendeu? Sim. Se você, por exemplo, tiver um lar muito repressivo, que a criança não pode falar, o adolescente não pode falar, ele vai levar isso para a vida. Ele vai provavelmente se tornar muito introspectivo, excessivamente reativa, né? Ele não vai conseguir ter repertórios emocionais e intelectuais para enfrentar a realidade. E a gente vê muito isso, né, hoje em dia. Hoje em dia não, mas falo porque é mais recente para mim. Muitos da adolescência, essa questão do enfrentamento, acabam, como diz minha mãe, crescendo para cima dos pais. Sim. Né? Ficam querendo debater por que discorda, por que o que a mãe está falando é errado, é certo. Então, como que nesses momentos as mães podem lidar com essa explosão dos adolescentes? Porque a gente sabe que não é fácil a gente ver uma pessoa explodindo com a gente manter a calma, a gente manter ali a serenidade. Como que as mães podem fazer isso nessa rotina louca que a gente sabe que hoje em dia as mães têm uma rotina muito acelerada por questão de trabalho, vida profissional e pessoal. Então, qual a dica que você dá? Tem um ditado judaico que ele diz assim, quer começar a educar um homem, você quer educar um homem, começa pelo avô dele. As coisas têm que começar muito lá atrás, né? Imagina que lá na primeira infância, a mãe, ela deu esse suporte emocional, a família deu esse suporte emocional. Quando você vai crescendo, você vai desenvolvendo o quê? A gente vai desenvolvendo essa parte frontal aqui do cérebro, de córtex frontal. Que eu começo a pensar, eu começo a imaginar, eu começo a ter ideias. Se você conversar com um adolescente que está em torno naquela idade, ele gosta muito de filosofia, ele gosta muito de coisas complexas. Sim. Porque essa área do cérebro dele está se desenvolvendo. Sabe aquele não, por que não, que a tua mente deu? Mãe, por que não pode fazer isso? Por que não? Pronto. As mães e os pais, eles têm que começar a argumentar com o filho desde criança. É claro, tem um momento do não. Sim. Não. Só que quanto mais você habitua o seu filho a ouvir o seu argumento, a adolescência vai ser menos traumática. Porque na adolescência, ele vai precisar muito de conversa. E você, como adulto, você como mãe, você vai ter que ter argumentos fortes para dizer assim, olha, é isso, não por isso, sim por isso. Daqui ele vai desenvolvendo isso, tá? O que o adolescente, uma dica interessante para as mães, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, né? Às vezes o adolescente ele é mais zangado com a mãe, e às vezes ele é mais zangado com o pai. De uma forma clássica, assim, o adolescente homem, ele costuma, na adolescência, se aproximar mais da mãe e a menina se aproximar mais do pai. O que é interessante? A mãe ou o pai, na questão da figura paterna ou da figura materna, não necessariamente é a mãe e o pai, né? Aí vamos pensar o seguinte, que ele gosta de quê? O que eu tô na adolescência, o que está se desenvolvendo em mim? Questões emocionais, questões intelectuais, não sei se é o caso, se eu comprar uma bicicleta, essas coisas complexas que a gente vai pensando, né? Aí eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre emoções, tá? Aquela pergunta, tipo, seu filho chegou em casa da escola, você perguntava assim, olha, como é que foi na escola? Estudou o quê? Fez o quê? Imagina que você pergunte assim, como é que você está se sentindo? O que aconteceu? Geralmente o adolescente vai falar assim, olha, de algum evento que provocou algum tipo de emoção. Conversar sobre as emoções, o professor passou uma prova e tal. Como é que você se sente a respeito disso, né? Como é que você foi acolhido na turma? Você mudou de escola? Como é que você se sente nessa nova escola? Minha amiga brigou comigo. Como é que você se sente a respeito disso? Se você for nomeando as emoções, costuma ter um efeito muito, muito, muito positivo na adolescência. E, principalmente, escutar o adolescente. Escutem. Mães e pais, escutem os seus filhos adolescentes, tá? E nessa questão, exatamente, de escutar. Às vezes, muitos adolescentes têm essa dificuldade em se abrir com os pais, por conta dessa relação da infância que não foi tão consolidada nesse estilo. Então, como que na adolescência eles podem começar a reverter esse processo? Por exemplo, você falou aqui sobre a mãe chegar, perguntar o que foi que aconteceu, como você se sente sobre isso. Quando o adolescente não quiser falar sobre isso, algumas mães, o que é o correto, entre aspas? É esperar o adolescente querer e insistir um pouco se ele não falar, se abster, ou se ele disser assim, eu não quero falar, você deixar quieto? Sim. É um aspecto interessante, é uma coisa muito importante de a gente falar sobre a adolescência, tá?
Quando seu filho era pequeno, né? Quando seu era o bebezinho, que ele chegava lá e mostrava a letra A. Ah, mãe, o que que é a letra A? A letra B. Você fica feliz. Você pede para ele ler alguma coisa? Aprender o A e o B, você já... Não, né? O adolescente, ele tá aprendendo o quê? Sobre as emoções. Às vezes a gente tá... É angustiante você ver alguém. Imagina que eu tenho uma filha de adolescente, ela chegou em casa chorando. Aí vai pro quarto, se tranca lá no quarto, começa a chorar. Para mim, enquanto mãe, enquanto pai, aquilo dá uma angústia, né? Sim. Mas a gente tem que lembrar da nossa adolescência. Como é que foi na minha adolescência, né? O primeiro namorado geralmente é o homem da vida da menina, né? Ela chora, meu Deus, e tem aquela... Se você chegar e disser assim, olha, minha filha, você vai encontrar outras pessoas, isso aí não é nada, ou invalidar o pensamento do adolescente, é um jeito de afastar. O que é o apoio emocional? Tá ali, senta do lado, tá precisando de alguma coisa? Não. Naturalmente, o adolescente, ele vai se reequilibrar e tudo. Se ele tem essa sensação de que tá perto de você, que você tá ali, eu tô te dando apoio emocional, ele vai se sentir seguro. Naturalmente, ele vai conversar sobre isso. Mesmo que ele não queira conversar com você, você mapeia ali os amigos, às vezes o tio legal, a tia legal, o primo mais velho. Isso faz com que ele dê vazão a essa emoção, tá? Sim. E isso é importante demais, que o adolescente ele dê vazão a essa emoção. Ele tá sentindo muitas coisas e isso tem que sair. Sim. E quais os sinais que a gente pode observar, que as mães, os pais podem observar no adolescente, que eles estão passando por alguma dificuldade emocional e como eles tendem a se comportar? Dificuldades emocionais, né, eles vão ter, né? Às vezes, quais são os sinais que a gente tem que se preocupar? Por exemplo, o adolescente ele terminou o namoro. Aí vai haver. Imagina que é a primeira vez que ele está namorando. Vai ser pico de emoção. Eu estou extremamente apaixonada. Eu amo e tal. Quando houver a ruptura desse relacionamento, vai ser a mesma proporção. A dor, o sofrimento vai ser o mesmo. Vai ser equivalente àquilo. Aí o que acontece? Tem aquele período natural do luto. Ele vai ficar chateado, vai ficar sem querer sair. Quando essa tristeza, por exemplo, ela demora muito tempo, se estende durante um período, aí é a época da gente começar a se preocupar, talvez procurar uma ajuda, conversar com a rede de apoio dele ali, os amigos, as pessoas que têm uma proximidade, para você entender se aquela tristeza é algo que deva se preocupar, tá? Mesma coisa com, por exemplo, na adolescência, né? Lembra que da coisa, eu estou num corpo novo, num país diferente, tendo que conviver com as pessoas que estão falando comigo, interagindo comigo de uma forma completamente diferente. Nesse período eu tenho que fazer uma coisa simples, sabe o que é? Decidir o meu futuro. Nossa, eu vou ter que escolher a profissão que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Isso pressiona as pessoas? Nossa, muito, né? Imagina você estar no meio de um furacão, pega aí, agora você vai ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Isso pressiona, né? Isso preocupa, isso gera problemas. Aí o que acontece? A gente tem que pensar sobre isso, né? Eu estou preocupado. Nossa, eu vim fazer uma prova hoje, menino, eu não estou sabendo de nada, eu não vou tirar nota boa, e eu vou me sair mal no Enem, eu não vou conseguir entrar na faculdade boa. Isso são sintomas de ansiedade, né? Você gera isso. Preocupações excessivas podem ocasionar problemas de ansiedade, tá? Então a gente tem que se preocupar com o excesso, né? Amizades excessivamente, a pessoa fica muito tempo junto, começa a namorar e quer passar a semana inteira na casa do namorado, da namorada. Esses excessos tem que ser não reprimidos, né? Que é difícil. Eles têm que ser negociados. Negociados. Porque se você reprimir, você não vai me ver seu namorado, você não vai me ver sua namorada, não costuma ter um efeito positivo. Não, tem um efeito muito positivo não, até porque adolescente gosta do que é proibido, né? Se você vai lá e proíbe ele de fazer uma coisa que ele quer muito fazer, que ele gosta muito, obviamente ele vai arranjar um jeito de fazer escondido de você. Sim. Acho que todo mundo já passou por isso na vida, todo mundo sabe como é que é, né? Deixa eu te contar uma história rapidinho sobre esse instinto de contravenção do adolescente, tá? A gente pensa assim, todo mundo na adolescência tem esse instinto de contravenção. Aí eu fui pesquisar o porquê disso. Por que a gente tem esse ímpeto assim? Os seres humanos, né, são animais como os outros. Aí tudo bem, eu tenho uma tribo. Essa aqui, a tribo, é a minha família, né? O que acontece, por exemplo, se indivíduos da mesma tribo cruzarem entre si? A questão genética, ela dá problema, né? Porque vai enfraquecer o DNA e a espécie ela é enfraquecida.
Na adolescência, o que acontece? A gente tem uma explosão de hormônios e a gente tem, inclusive, desenvolvido a questão da sexualidade. Aí o adolescente ele tem esse comportamento de ruptura com a família, com o meio em que ele está, justamente para isso. Para que ele não se relacione sexualmente com a tribo dele, para que o DNA não fique enfraquecido. Sim. Então a questão da contravenção do adolescente, estou passando pano para o adolescente, não. É uma questão de preservação da espécie, é um comportamento filogenético. Sim. O que a gente sabe disso? Porque esse comportamento, ele é lá na China, ele é nos Estados Unidos, ele é no Canadá, ele é no Brasil. Onde tem seres humanos e comportamento é esse, tá? É meio que uma explicação sobre por que a gente sente esse negócio doido na adolescência. Então, como que os pais dos adolescentes nessa fase podem fazer para entender que essa fase não é definitiva, que eles não precisam realmente escolher o que querem fazer para o resto da vida? Você falou essa questão da pressão sobre uma prova, sobre o vestibular. E como a gente já lida durante a adolescência com tantas emoções, essa pressão acaba fazendo a gente desenvolver ansiedade, podendo causar uma coisa mais grave como a depressão. Então, agora é uma dica direcionada principalmente para os pais. Como eles podem fazer para entender, como a gente pode fazer para eles entenderem que a gente não precisa e nem pode decidir o que fazer para o resto da vida durante essa adolescência. Sim. Primeiro eu pedi para os pais respirarem fundo, tá ligado? Respira fundo. Olha só. Primeiro, né? A gente pensa assim que o adolescente ele tá vendo muita coisa do novo. Eu quero explorar minhas emoções, eu quero explorar o meu corpo, eu quero explorar os relacionamentos e tal. Aí a gente chega aqui, ó, você vai fazer esta faculdade e você vai fazer isso pro resto da sua vida. Isso é uma escolha ou uma condenação? Parece uma condenação. Você está condenado a ser engenheiro, condenado a ser advogado e tal. Isso sim, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, né? Porque hoje em dia, a oferta que existe, por exemplo, a oferta de cursos, né, na área superior que existia na minha época, hoje é muito diferente. Né? Sim. Por exemplo, que eu sou eu mesmo, estou na terceira formação superior, né? Pretendo fazer outras aí. Imagina alguém que tem 17, 18 anos. Você pode fazer aquilo, desenvolver aquela carreira e pensar depois, mais tarde, ou desenvolver outra carreira, ou juntar, né, que a palavra de ordem hoje em dia quanto à carreira profissional é interdisciplinaridade, né? Você juntar duas coisas que você fez, se for 2 cursos superiores, é excelente. Agora, o que pesa mais, que eu estava brincando, falando para os pais respirarem fundo, é assim, que o mundo, ele sofreu uma transformação absurda nos últimos 20 anos, né? Nos últimos 20 anos, a gente viu coisas que são incríveis, né? Sim. A gente pensar em inteligência artificial, por exemplo, né? Imagina assim que outro dia, deixa eu te contar uma história. O meu filho, quando ele estava lá no 5º, 6º ano, a gente recebia reclamações sobre ele, questão da escrita, né? Sim. Ele escrevia, parece que estava correndo assim num cavalo. A escrita era muito ruim. A gente recebia reclamações e tudo. Aí um dia tinha um debate em casa, né? Acalorada. A minha mulher falou assim para ele: como é que você vai ter um futuro profissional se você não está escrevendo direito? Aí ele falou assim: mãe, me fala uma profissão em que eu preciso escrever com a mão. Né? Qual a profissão? Agora, se você vê ele digitando, parece uma máquina, né? Sim. Por quê? É uma coisa que se adaptou. E às vezes a gente, enquanto pais, né? Que eu nasci no milênio passado, né? Não foi nem o século passado, no milênio passado, muito diferente. O mundo era muito diferente. Sim. E às vezes, sabe, a gente se surpreende tentando procurar ou preparar os nossos filhos para um mundo que não existe mais. Não existe mais. Se você for pensar assim, que um cara da casa dele pegou o computador dele, começou a postar vídeo na internet e virou milionário com isso, qual que é o limite para isso, né? Às vezes a gente está tentando direcionar os nossos filhos para carreiras ou áreas que talvez não existam mais. Os empregos do futuro nem foram criados ainda, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar os pais, a gente tem que estar muito antenado quanto a isso, né? Dizer assim, o que habilita o meu filho para o futuro? Eu também sou neuropsicopedagogo, a gente trabalha com a área da educação. O que eu costumo dizer para os pais, assim? Você sabe o que às vezes a escola não consegue ensinar para os nossos filhos, a questão profissional não consegue? São questões de comunicação, né? Questões emocionais, educação emocional que a família pode oferecer, permitir que o adolescente fale no seio familiar, que as opiniões dele sejam ouvidas e validadas, né? Que é uma palavra da psicologia. Não adianta nada você ouvir o adolescente,
não, meu filho pode fazer o que ele quiser, mas ele vai fazer direito, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer... Quando eu direciono, não adianta eu escutá-lo e não validar a opinião dele, né? Sim. Quando o adolescente ele se sente validado, ouvido e acolhido, geralmente a fase da adolescência ela costuma passar de um jeito bem mais tranquilo, tá? E eu fui meio terrorista com os pais, mas eu vou dizer assim, uma coisa para os papais e para as mamães, assim. Se você pegou o seu filho, teve uma boa primeira infância, na adolescência você tá ouvindo ele, na adolescência ele pode até ter passar ali por uns intempéries, né? Mas é como um edifício. Se ele tem uma base boa, lá no futuro ele vai se tornar uma boa pessoa, uma pessoa de bem, um profissional excelente, né? Sim. Eu tive várias experiências na clínica, assim, que dão certo, né? Quando a gente vê que a criança teve uma boa base emocional, funciona. Vladimir, muito obrigada pela sua participação hoje. Foi incrível, foi um prazer estar aqui com você hoje, ouvindo essas dicas incríveis de como lidar com os nossos adolescentes, né? Os papais e mamães, tenho certeza que eles vão aproveitar muito todas essas dicas. E você quer dar alguma palavra final? Quero só dizer que foi um prazer estar aqui contigo, rever você, né? E eu quero dizer, assim, que para os pais, para as mães, para as instituições, assim, que a gente pode mudar o mundo através da educação. Sim. Eu acredito muito nisso, tá? E a educação começa em casa, depois vai para a escola, depois vai para a universidade, e assim a gente vai transformar a sociedade, esse mundo moderno, num mundo mais acolhedor e mais feliz, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, gente, finalizamos aqui o primeiro bloco do Poder do Amor. E já a gente volta com a doutora Rony Celane Martins, especialista em relacionamentos adultos. Tchau.